Olá, médicas e médicos ilimitados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina Ilimitada. E hoje a gente vai muito além do bisturi, muito além da sala de cirurgia. Hoje a gente vai transcender. Hoje a gente vai olhar a medicina e vai mergulhar em um conceito completamente diferente. No conceito da medicina como propósito, como essência da vida. E por que não dizer, a medicina e a fé. E hoje a gente vai receber um cara que, como ninguém, consegue unir a proficiência científica com a fé, com a espiritualidade. Tem aqui um querido amigo, Rodrigo Astolfi, médico ortopedista de pé e tornozelo, um dos caras mais capazes. Meu paciente, aê! Fato. Meu paciente, de fato. É uma honra te ter aqui, cara. Tava difícil você entre São Paulo e Fortaleza, mas que bom. Seja muito bem-vindo. A casa é simples, o coração é grande. Eu sei que você vai brilhar e vai abrir a mente e as almas aí de muita gente. Muito obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado. Já agradeci pela insistência, né? Porque foi difícil casar os horários e tal. E é uma grande alegria. Dover é um cara que eu admiro e gosto demais. E me sinto em casa aqui, acolhido. Altos papos, almoçando, em em festa, isso aí, cara. E para falar de assuntos que a gente gosta, né? Assim, falar de medicina é legal, né? E falar de coisas que a gente leva que não são medicina também é muito legal, né? E é engraçado que, eu espero que a gente consiga concluir isso no fim, né? Quem souber levar isso bem, vai ter uma carreira mais bem sucedida. Hoje o mercado não quer mais o médico chatão de consultório, quadradão, técnico, né? Isso aí tá padecendo, né? Eles estão sofrendo com isso. As pessoas querem pessoas, né? As pessoas se conectam. A gente acabou de mencionar o Steve Jobs. Exato. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala assim, cara, isso assim, cara, na década de 90, esse cara, ele tinha uma cabeça de marketing, né? Ele fala assim, não adianta a gente falar que o nosso processador tem tantos hertz, que o processador da Microsoft são outros hertz. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem conceitos, né? Assim. Então como que você vai tirar essa foto, vai ficar mais bonita nesse processador? Ele até menciona, você vai mandar mensagem assim, para tua família de forma mais rápida. É um conceito, né? Então, por isso que o visual do MacBook é tão bonito, a coisa do... E você vê, por isso que a tua secretária tem um iPhone, que é provavelmente 4 vezes o salário dela, né? Porque certeza. É o conceito de luxo, de coisa prime, né? De coisa boa, de coisa que tem valor, né? E ele fala, a indústria do leite passou 20 anos vendendo uma ideia falsa de que leite é saudável. E as pessoas acreditam hoje em dia que leite é saudável, né? Porque passaram um conceito, não falaram assim, tome leite, né? Não, vamos vender um conceito. E o médico precisa disso também, né? Para ele entrar no mercado, ele precisa mostrar o que ele é e vender a ideia de um conceito de valor, né? De valores, né? E isso fica na cabeça das pessoas. E né? é um pouco disso, Rodrigo, que a gente quer fazer aqui no Medicina, sabe? É buscar esse conceito, o que é diferente na medicina. Por que é uma profissão tão especial, né? Por que eu acredito pessoalmente que é uma forma diferente, né? A medicina muda o óculos da vida, né? Muda a forma que você enxerga a vida. Eu não tenho dúvida que a gente enxerga, não por privilégio, não por isso, mas pelas situações que a nossa profissão nos impõe, né? Uma das coisas que eu sempre falo, gosto muito da oncologia, sabe disso, um consultório, quando eu chego num consultório e eu tô cabisbaixo, triste, com raiva, reclamando, tem um cara ali que tá lutando pela vida. Então, assim, é um tapa na cara e diz, levanta, ajuda esse cara, que essa é a tua missão aqui. Né? Eu sempre acreditei que a medicina é um chamado de verdade, amo o que eu faço e, assim, eu já contei isso algumas vezes, o medicina, ele nasce quando eu penso em desistir da medicina. Não sei se eu te falei isso, né? Então, quando eu tava, faz sentido seguir aqui, é um sistema difícil, como a gente estava conversando há pouco, e aí eu decidi aprender com as pessoas que eu mais admirava, e você é uma delas, por isso você tá aqui, cara. E já puxando aí pro chamado, eu sei que você vê também a medicina como chamado, só que o teu chamado vai ser um pouco maior, mais largo, porque eu quero saber como é que foi o teu chamado para a medicina, e mais, como é que foi o teu chamado para esse acordar para a espiritualidade, né? A história é longa, completando o que você está falando, né? Eu via muito na faculdade os professores falando assim, medicina não é sacerdócio, não é assim.
Tipo assim, né, você não tem que ficar se matando pelo paciente, né? Aí são conceitos muito difíceis, né? O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício, e geralmente ele se sacrifica, né? E de fato a medicina só funciona se for sacerdócio, né? O que não quer dizer que você não fique rico, Claro. né? Porque é claro, né? O honorário significa honra ao horário, né? Então, um bom paciente, uma pessoa justa, ele te paga em honra aquilo que você fez por ele, né? E isso gera frutos, você pode continuar trabalhando, continuar estudando, né? E fazer todas as coisas boas a partir daquilo. Mas a grande questão com a medicina, que é onde a gente vê o pessoal deslizando, é porque à medida que ela é um sacerdócio, é que em alguns momentos não vai valer a pena o financeiro, né? Tem paciente que nem pagando você quer, né? Assim, isso eu vou conversar sobre isso daqui a pouco. Calma aí, que você não responde agora não. Mas e aí a gente vai... precisa... e aí assim, não tem jeito. Eu estava, por exemplo, operando em São Paulo, com 2 cirurgiões plásticos muito bem sucedidos, que operam pessoas da Europa e tal, estão ganhando muito dinheiro. E eles 2 falando de desistir da medicina também, né? Mesmo ganhando muito dinheiro. Olha aí. Falando que os pacientes dão muito trabalho, que paciente de cirurgia plástica é tudo doido, que o paciente exige demais, que... Só que acontece, aquele paciente que exige de você, existe uma falta nele, né? Às vezes foi uma mãe que foi ausente, então a gente percebe que tem paciente que não teve mãe, uma mãe carinhosa. Então ele é carente, né? Doutor, tá doendo aqui, né? Minha mãe, quando era criança, ela olhava, ai, filho, deixa eu ver, ai, bota aqui um gelinho, faz uma pomada e tal. A mãe fala alguma coisinha, só pra... botava metiolate uma coisa ela faz. Bota um aguento guento lá, faz alguma coisa. Então esse é a mãe, e ele precisa de mãe. Então ele usa você como mãe, porque você é a única pessoa na realidade dele que dá atenção pra dor dele, porque todas as pessoas do convívio dele não dão atenção. Então ele precisa daquela mãe, ele procura em você aquilo. E assim... Às vezes ele precisa de um pai, ele quer alguém que dê um limite nele, que fale, ó, peraí, você tá aí, não é não, né? Às vezes tem que dar uma palavra firme. Então, esses pacientes, eles são duros mesmo, às vezes precisam da gente. Às vezes você é a única pessoa, eu sempre comento isso, São Francisco falava, né? Muitas vezes a sua vida é o único evangelho que uma pessoa vai ler, né? A pessoa não vai atrás de uma religião, de uma Bíblia. Vai. Mas às vezes ele vê uma pessoa que é exemplar para ele começa a querer copiar aquele exemplo, mesmo sem saber o que é aquele exemplo, o que é aquela pessoa. Então, esse é o sacerdócio, né? Você pegar aquele paciente que mais te dói, que mais te enche a paciência, e falar, não, pô, esse cara precisa de mim. E não tem mais a ver do que os outros, inclusive. E o fato é que quando a gente vai se experimentando nisso, que é um negócio muito difícil, na verdade, a gente ficando bom nisso, mais pacientes te procuram, o paciente fica satisfeito. Às vezes não fica, às vezes você faz de tudo e fica insatisfeito. Como é a lida com todo mundo, ser humano, com o ser humano, né? Então, mas você só consegue ser um médico satisfeito se você tem a visão do sacerdote, né? Assim, então, às vezes... Em alguns momentos você vai fazer o sacrifício efetivamente. Às vezes você fala assim, poxa, essa pessoa precisa de mim, né? Contar um pouco da minha vida. Do chamado, quero saber, tá todo mundo aqui querendo saber como é que você chegou até aqui. A gente pensa, muitos concorrentes meus, assim, né, eles entendem que eu sou um grande ardiloso, né, que eu fiz tudo planejado e que eu falo de religião para convencer os pacientes que são tolos e acabam acreditando nessa coisa de religião. E por incrível que pareça, isso é o que o pessoal pensa mesmo. Eu tive um congresso ano passado e pessoal que sempre foi do meu convívio, à medida que eu comecei a falar mais de religião na internet, eu tava afetido no congresso, ninguém queria chegar perto de mim, todo mundo, sim, sabe, pouquíssimas exceções, e aí aqueles que eram próximos, eram meus amigos, eu falei assim, cara, você tá estranho comigo, você tá achando que eu falo, eu já sabia, né, eu percebo as pessoas, você tá achando que eu falo coisa pra internet, falo religião pra enganar os pacientes, né? Aí um falou assim, não, assim, eu ia te perguntar, na verdade, não é que eu penso isso, né? Eu falei, cara, você sabe que a gente mede as pessoas com a régua que a gente tem, né? Então, não, pois é, por isso que eu ia te perguntar. Então, tem essa questão, mas na verdade, assim, tudo isso, e às vezes a gente olha para trás e fala assim, cara, quanto de controle eu tive de toda a situação, né? Pouquíssimo. As coisas vão... a gente só tem a vontade de crescer e a vontade, né, assim, de melhorar, o resto é caminho que vai se abrindo, né? Eu sou paulistano, me formei na USP São Paulo, e assim, das pessoas que eu convivi, que eram de São Paulo, que formaram na faculdade, eu fui o único que decidi sair de São Paulo, né? Eu já queria sair de São Paulo,
fiz ortopedia, fiz cirurgia do pé, porque eu sabia que era uma área mais escassa possível. Pensei, bom, então onde eu for... Vou ter espaço. Vou ter espaço, né? Conheci minha esposa, que é cearense. Falei, ó, tá bom, eu vou pra esse lugar aí. Nunca imaginei ir pro Nordeste, não tinha planos. Eu só não queria ficar em São Paulo, capital, né? E ela fazia residência em São Paulo, é médica também. Ah, bom, vamos pro Ceará. E aí foi uma decisão que eu paguei um preço muito alto por isso. Ainda pago, porque eu fui altamente rejeitado no mercado, né? Assim, aqui. Então lá, por ser formado numa faculdade, eu sempre fui bem relacionado. Eu tinha tudo, assim, tinha... Eu falo para meus filhos, assim, que quando eu me casei, eu era rico. Nunca mais fui. Porque naquela época, em São Paulo, assim, a gente tava plantão muito fácil. O dinheiro vinha, assim. Você queria comprar um carro, você pegava uma série de plantões que tinha muito plantão. Era algo simples, eles pagavam rápido e tal. E, assim, dinheiro era tranquilo, né? Quando eu cheguei aqui, a gente começou falando aqui, antes de começar... que a rede hospitalar de Fortaleza é super restrita. Não tinha onde trabalhar. Eu fiquei literalmente desempregado, balançando na rede quando eu cheguei em 2013 aqui. Não tinha o que eu fazer, né? Altamente especializado, cirurgia do pé, formado na USP, sabia um monte de coisa. E aí, fiquei um pouco, assim... Desmotivado. Desesperado, né? Mas... eu falei, pô, eu não vou voltar para São Paulo, porque eu falei para todo mundo que eu vinha para cá, eu tenho vergonha na cara, eu vou ficar, eu vou vencer essa parada, né? E aí, no primeiro plantão que eu dei, encontrei um cara que falou, eu queria aprender cirurgia do pé, era ortopedista geral, ele falou, eu queria aprender cirurgia do pé também, você não quer me ensinar? Eu falei, bom, você opera comigo, que eu souber, eu te ensino, né? E aí comecei a atender na Apivida, ganhava R$16 por consulta, R$600 por cirurgia. Mas isso foi interessante, eu já queria isso, porque eu entendo que cirurgiões é horas de voo, né? Você tem que operar, eu sabia uma porção de técnicas, mas assim, eu tinha noção que precisava ter mão, né? Aquela coisa da experiência bruta, né? E aí aconteceu também houve uma briga com médicos que operavam naquela época em Juazeiro, ficou faltando ortopedista lá. E esse grupo que trabalhava na Apivida foi convidado a suprir a escala de Juazeiro. E lá a gente ganhou um monte de dinheiro. Então, assim, quando eu tava pensando em desistir de Fortaleza, eu tava desesperado, as contas se acumulando, olha que situação. São Paulo, tudo aberto para mim. Apareceu Juazeiro, a gente se matava de trabalhar, mas me segurou. E até comecei a ganhar bem. Respiro, tirou a cabeça Aí tivemos Dilma Rousseff, tivemos uma crise no SUS danada. Cortou a verba que ia para Juazeiro, cortou a verba... Eu também operava no Hospital da Mulher, ortopedia geral, cirurgia do quadril e tal. O pessoal até achava que eu era cirurgião de quadril, que fazia tanta prótese. E aí tive que me adaptar. E aí aconteceu uma coisa, assim, eu de fato até compreendo isso, acho natural, né? Como não sou daqui, as pessoas não me mandavam pacientes, né? Assim, por mais que eu conhecesse, assim, mas era natural você... eu conheço o fulano aqui que fez colégio militar comigo, UFC comigo, formou em medicina, tal. E é cirurgião de pé. Tem esse cara aqui que até gente boa, mas lá de São Paulo, não sei o quê, manda para amigo, é normal, né? Então, eu percebi logo de cara, falando um pouco também de estratégia de carreira, que eu acho que pode ser interessante, né? Que eu ia morrer aqui de mercado de trabalho, assim, né? O consultório não engrenava. Então, fiz o natural, fui pro Google. Então, eu, por sorte também, na época os ortopedistas não sacavam que tinha que botar dinheiro no Google. O pessoal, na verdade, os ortopedistas, eles tendem a ser um pouco acomodados. Médico tende a ser acomodado, né? Interessante que você está falando sobre médico. O médico é um bicho muito inteligente, de fato. Mas ele quer sempre puxar a inteligência dele pro técnico, né? Geralmente o médico ele é muito dotado de alguma outra capacidade também, né? Então, por exemplo, eu gosto de ser médico, mas eu gosto de religiosidade, gosto de estudar filosofia e teologia, eu adoro isso, né? Não sou bom de mais nada, eu só gosto disso, né? Mas todo médico tem alguma habilidade bizarra. Às vezes o cara toca violão e toca pra caramba, Às vezes o cara... tem um amigo meu, cirurgião plástico, pulando um pouco a história, mas falando um pouco de marketing, né? Que eu acho que isso é interessante. Conversando com um cirurgião plástico em São Paulo, amigo meu de turma, né? E o cara falou assim, nossa, o engajamento na internet é tão alto, né? Que bacana. Pô, cara, eu não consigo, assim, não gosto. Falei, gostar também nunca gostei, mas assim, tem que fazer, né? E aí ele vai me mostrando que o cara é campeão brasileiro, cirurgião plástico, de um negócio de bicicleta que faz em pista de skate, que você faz umas manobras, joga e tal. Negócio insano, assim.
E aí, ele mostrando as fotos, o cara dando pirueta no ar com a bicicletinha. Parecia um adolescente. Aí você vai lá e mostra isso aqui, né? Eu falei, cara, posta isso, cara. E ele falou assim, não, mas os caras vão achar que eu não sou sério e tal. Eu falei, não, você posta os dois. Você, todo quadradão lá no consultório, cirurgia plástica, mamoplastia, redutora, blá, blá, blá. E aí você posta você dando pirueta na bicicleta. As pessoas vão achar isso legal, porque isso é o ser humano verdadeiro. Você tem um momento que você tá tomando um churrasco na tua casa, que você, cara, tá... Sei lá, eu não sou assim, mas canta, entendeu? Você descontrai. Eu sou assim. Né? Eu sou assim, eu sou o cara que canta, eu sou o cara que vem, que faz, se risada, cara. As pessoas, o normal do ser humano é assim. Nós temos um perfil no trabalho, que é sério, que é concentrado, e a gente tem um perfil fora de lá, que é outra coisa. E as pessoas querem ver isso, né? Isso tem interesse na internet. Mas interessante é que, bom, você falou que é bom na espiritualidade, né? Então, como é que a espiritualidade faz você compreender a medicina? Então, assim, porque encaixar as duas coisas praticamente muito difícil, né? Para quem crê, para quem tem uma visão mais cristã, você acredita que fazer medicina é como se você tá fazendo com a mão aqui, com o cara lá de cima, na tua mão e ajudando alguém, fazendo isso por alguém, né? Então, a espiritualidade mudou a tua visão de como fazer medicina? Mudou. Isso foi um caminho longo, né? Porque eu, como quase todo mundo, acreditava em Deus, era espírita, mas não era algo que eu levava a quando eu ficar velho eu resolver. Se eu vou aqui resolver minha vida agora, eu preciso crescer, eu preciso pagar minhas contas, criar meus filhos e tal. Quando eu estiver velho, eu cuido desse lado espiritual aí, né? Só que, eu tava até contando, né? Assim, eu comecei a investir em Google para falar por que eu falo espiritualidade na internet, né? E daí eu falo da espiritualidade como ela é hoje para mim, né? Só que o Google, ele fazia uma coisa, ele te deixa muito dependente, os pacientes, eles não criam um vínculo com você, então é um anúncio e é um paciente efêmero, né? Então eu comecei a perceber com o passar dos anos, e como eu não estava na minha praça, né, eu sempre precisei cair na internet para que eu pudesse ter pacientes. Eu tô querendo dizer isso, mas assim, como Deus foi, na minha opinião, me jogando para esse lado, né? Eu tive que fazer isso, né? Você fala, eu não gosto de internet, cara, eu também não. Tipo assim, quando você me conheceu como teu paciente, eu não andava muito arrumado. Você tinha recém-chegado. Não tinha barba, né? Cabelo raspado. Eu fui militar, então eu raspava o cabelo, a barba. Não tinha vaidade nenhuma, usava óculos, né? Eu olho assim pra mim, parece que eu sou um lamber sexual, né? Mas não, isso tudo foi uma necessidade de se construindo. À medida que você aparece na internet, você precisa ter uma aparência que chame mais atenção, porque afinal as pessoas se vinculam com vídeos de maneira... Talvez é por isso que eu não faço tanto sucesso, é isso? Tá na hora, com essa barba, só botar essa barba aí. E aí o que aconteceu foi que eu tive que cair no Instagram. E aí quando você faz o Instagram de cirurgia do pé, ninguém se interessa. Todo mundo tem 2 pés, mas ninguém se interessa por pé. Pessoas se interessam por cabelo, por gestão de empresas, por mulheres de biquíni, por bebês, por cachorrinhos, né, por carros. Mas você imagina como é a vida difícil para mim. Exatamente. Que sou um radiologista dedicado à próstata. Exato. Cara, eu tô perdido. Exatamente. E é a realidade muito médico. É a realidade de quase todos nós, né? A não ser que você seja um cara vinculado à estética, né? Então eu percebi, já logo de cara, que eu tinha que mostrar algo de mim. Aí comecei a mostrar eu com a família. Não engajava, né? Eu malhando, porque as pessoas fazem isso, malhando e tal. Primeiro que eu achava meio ridículo, eu tinha um pouco de vergonha. Segundo que também não virava, eu não sou um fisiculturista como o Paulo Musi, que pra ele deu certo pra caramba, né? Como o ortopedista mais famoso do Brasil. E eu estava já pessoalmente passando por uma fase, que aí já respondendo o que você estava falando, que eu estava vendo que eu estava melhorando de vida financeiramente, cada vez mais estável, mas não melhorava a minha vida pessoal, né, assim. Eu continuava ansioso, estressado, brigando com a esposa, uma pessoa de difícil convívio dentro de casa, né. Eu sou um tanto workaholic, assim, para trabalhar, então, muito estressado, sempre estressado com o trabalho, ansioso e tal. Então, eu estava vendo assim, poxa, em determinados momentos, assim, poxa vida, Tem alguma coisa que eu preciso consertar de dentro para fora, tá? Tô ganhando mais dinheiro, não tô apertado como já estive e não tô mais tranquilo. Pelo contrário, se bobear, até tô mais estressado. O que tá faltando? E aí, por insistência da minha esposa, começamos a frequentar a igreja católica, de um padre muito bacana aqui de Fortaleza. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Porque esse padre é muito intelectualizado. Há um novo nível, a igreja católica está mudando muito.
por um renascimento, né? Nós passamos por uma época muito negra da teologia da libertação espalhada no Brasil, ela quase dominou o Brasil todo, e é uma coisa que decepciona muito quem busca fé, porque aquilo é política dentro da igreja, totalmente condenável, e esses caras estão espalhados ainda hoje, ainda é a maioria, infelizmente, do clero brasileiro, inclusive da CNBB, é vinculada à teologia da libertação. Surgiu a renovação carismática, essa coisa meio evangélica dentro da igreja católica, que é as músicas, a dança, aquele culto, falar em línguas, tal, que é uma coisa que o católico tradicional acha muito estranho, claro. Mas que foi muito importante para reter o avanço da teologia da libertação. Isso é o fato que aconteceu com a igreja no Brasil. Então hoje, por exemplo, temos o Shalom, que aqui em Fortaleza é gigantesco, a renovação carismática. E a renovação carismática, como ela realmente é focada em Deus, mas através de um artifício que não é tão tradicional na igreja católica, ela rejeita a teologia da libertação. Então, contivemos esse avanço pela força de Deus, né? E agora nós temos uma nova linha intelectual dentro da igreja católica que eu atribuo ser por Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um profeta, um cara de um nível intelectual absurdo que preveu tudo que acontece no Brasil há décadas, né? E o Olavo ressuscitou um filósofo chamado São Tomás de Aquino, que a Igreja Católica tinha esquecido, estava lá, né? O padre Nos Paulo anais o padre Paulo Ricardo, ele fala, né, um grande padre intelectual, ele fala que no seminário dele eles riam de São Tomás de Aquino, porque foi um filósofo, o maior filósofo da Igreja Católica, ele, Santo Agostinho, que resgatou a linha filosófica aristotélica, né? Então, assim, você trouxe um grego para falar de Jesus, né? Tipo assim, ele justificava conceitos cristãos usando argumentos aristotélicos, né? Na verdade, ele readaptou a filosofia grega ao conceito moderno cristão que a gente tem. Então, isso foi ressuscitado, na minha opinião, por Olavo de Carvalho, mas também em outros lugares do mundo também se ressuscitou São Tomás de Aquino, e dúvidas que a gente tinha começado a... E assim, aí, quando eu cheguei na Igreja Católica, eu já vi isso, já vi uma igreja ressuscitada, de padres que me citavam São Tomás de Aquino, esses caras são inteligentes, né? E aí começaram a explicar a coisa, porque infelizmente é preciso ser inteligente para ser católico. Tipo, sem explicar a coisa de maneira profunda, o Olavo de Carvalho falava isso, você mente em três palavras, e você se defende em 2 páginas, você tem que defender, falar a verdade. Muito difícil, né? Ela requer um embasamento científico. Então, você acha que isso facilitou a forma como você encara a ciência, por exemplo, o estudo, facilitou a sua abordagem dentro da igreja? Porque você fala, parece um soldado falando da igreja. Então, assim, a ideia que vem à cabeça é que, cara, eu me adaptei, eu arranjei força, eu tinha meu conhecimento científico, eu sabia o método científico, e eu vou aplicar o método científico aqui, eu vou aplicar... Faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que dentro da medicina a gente aprende a ter critério, né? Eu fiz mestrado, doutorado com inteligência artificial, então você aprende a ter um raciocínio claro nas coisas. Você tem que me mostrar, né? Você acha uma coisa? Tá bom que você acha uma coisa, me mostre, né? Então, à medida que a gente começa a ficar muito crítico com as coisas, e você pega caras altamente intelectualizados, né, os maiores filósofos da história, aí você começa, esses caras sabiam o que eles estavam falando, né? A coisa emenda agora, né? E isso, eu comecei a tratar disso no Instagram, porque o que eu vivia é o que eu postava. Explicando o que... À medida que eu aprendia, eu achava aquilo tão legal, né, assim, porque me iluminava, né? Então é isso que eles pensam sobre a morte, é isso que eles pensam então, sobre o sofrimento, então é isso. E eu falava no Instagram, e acho que assim, um médico falando é diferente de um padre falando, claro. Mais interessante, assim, para algumas pessoas, né? Diferente. E sem o viés, né, da religião, eu não sou da casa, dura, né? Claro, eu sou um leigo, né? Isso começou, aí meu Instagram começou a crescer, né, assim, naturalmente. E aí, até por um mecanismo de feedback, né, eu postava um negócio falando de religião, dava certo, né? E aí, mas eu preciso trabalhar, falava também da minha cirurgia do pé, né? E falava de uma coisa, falava da outra, falava de uma coisa, falava da outra. E assim foi à medida que eu fui aprendendo. Então eu digo assim, não foi algo calculado, simplesmente aconteceu. Eu percebi lá no passado
que eu tinha que mostrar quem eu era nas redes sociais, senão ela não vinga, né? As pessoas querem te ver. O que você achava que tinha de especial era a visão que você tinha da Que eu tua tinha pra postar, espiritualidade. né? Ou eu falo o que eu gosto, assim, eu gosto da minha família, né? Eu gosto de academia, eu gosto de malhar, e eu gosto de religião, eu gosto dessa questão teológica. As duas primeiras coisas não mudaram muito a coisa do Instagram. Mas você acha que você mudou como médico? Quando não me refiro à estabilidade, Sim. mas como nas missões do dia a dia, nos desafios do dia a dia, você acha que mudou como médico quando você, primeiro, você já era para ser um espírita, você também é muito religioso, porque os espíritas têm uma visão bem diferente da vida, né? E são bastante estudiosos, né? Normalmente são assim. Então, a espiritualidade, né? E a mudança para a Igreja Católica mudou a tua forma de fazer medicina? Eu sempre me preocupei com essa questão espiritual, né? Assim, apesar de não era algo que estava na minha cabeça. Então mudou, apesar de que eu já tinha essa pegada. Eu nunca vi como uma relação estritamente comercial, meio fria, nunca vi essa questão. Então, assim... Via como uma missão? Eu sempre tive isso aí na cabeça. Então, por exemplo, eu sempre operei pacientes que ninguém queria operar, né? E o meu anestesista, ele sempre brincava assim, ele falou, cara... Então ele brinca assim, o Astolfo tem um consultório na frente de um manicômio, assim, paciente cheio de problema, psíquico e tal, né? Então, porque eu olho assim e falo, cara, ele tem um problema, eu sei resolver o problema. E ele é um problema. Mas eu sempre tive isso nesse sentido, acho que deu mais luz, mas assim eu continuei, né? O que eu vejo hoje de maneira muito diferente é o como solucionar problemas, né? Então hoje, quando você é questionado pelo paciente, ou quando você tem qualquer dificuldade na vida, como católico, você fala isso, o católico ele tem uma resolução de problemas, né? Começa com uma oração, né? Aí não deu certo uma oração simples, reza um terço. Faz um jejum e reza um terço, faz um rosário, faz uma novena. O católico é assim, você pensa assim, você tá de brincadeira, vou fazer um terço e resolve? Cara, eu já tive tantas vezes, então assim... É meio batata, sabe? Se eu começar a rezar um terço especificamente para um problema, o problema desmancha, assim. Ou, né, assim, e aí é uma coisa que você está falando assim, de como eu encaro o sofrimento dos pacientes, né? De fato, também na época, como espírita, eu já via dessa maneira, né? Os problemas nossos, dos pacientes, eles não são tortura, Deus não é um torturador. Então, se Deus quisesse a tua cura, ele daria a tua cura, não precisaria de mim, né? Se você tem uma doença que eu preciso resolver e você vai passar por um martírio para resolver, porque tem um pós-operatório e tal, há uma lição para que eu e você tomemos disso. Tá aí também a beleza da medicina, né? Porque a gente acaba vendo aquele sofrimento e participando do sofrimento. E na ortopedia, eu acho que isso é especial, porque o primeiro sintoma é a dor, né? Primeiro sintoma é a dor. E aí... normalmente a ortopedia é algo muito físico, né? Eu costumo dizer que são como carpinteiros. O cara ele tem que ser grande, ele não pode ser magrinho, ele tem que ter força e etc. E aí você... o sofrimento físico e por vezes a própria recuperação de uma cirurgia ortopédica não é nada fácil. Exato. E você consegue transmitir isso para o paciente da forma tanto médica como espiritual, dizer, isso aqui isso aqui é um propósito, isso aqui não é sofrimento, a dor tá tudo bem. Como é que você junta as duas coisas para tentar melhorar? Por exemplo, algo prático, pós-operatório de uma cirurgia do pé. A ortopedia tem essa dificuldade porque as pessoas, quando elas somatizam, ou elas somatizam no sistema musculoesquelético, dor nas costas, dor no pé, né, fascite plantar, ou dor de cabeça, ou dor de estômago. A somatização é essa, né? Então, por exemplo, na urologia é mais difícil. Pode até sempre ter alguma coisa, né? Mas é mais difícil. Então, geralmente, somatização é uma coisa... O pé na psique, ele é o que te leva para frente. Então, isso... As linhas aí da psicanálise e também na teologia falam disso, né? Então, doenças do pé são doenças que te impedem de crescer na vida. Então, pessoas às vezes têm problemas no pé no momento da vida que elas precisam progredir, é o avanço, né? Então, tem a ver com esse lado espiritual, o que a gente faz, Legal. Né? No lado do pós-operatório, interessante isso, assim, a gente tem muito problema com os pacientes idosos, né?
infelizmente, do jeito que a nossa sociedade é construída hoje, eles têm mais dificuldade de entender do que os jovens. Deveriam ter mais facilidade, né? Mais experiência, sabedoria. Infelizmente, a geração atual de idosos não buscou sabedoria na vida, né? Então, o que eu mostro para eles é assim... Eles, doutor, eu não quero sofrer. Uma paciente que eu operei semana passada falou assim, doutor, eu não posso ficar em jejum, né? Falei, que tipo de ser humano fraco é esse, moralmente, que não aguenta um jejum para fazer uma cirurgia, né? Que tipo de ser humano não pode sentir dor, né? Essa é uma crítica à Madre Teresa, né? Madre Teresa, ela, muitas vezes, ela dizia-se que ela negava analgésicos aos pacientes, né? Na verdade, na Índia pobre, às vezes não tinha o tal do remédio, claro, né? E aí a pessoa via, mas eu tô sofrendo, e gritava, falava assim, meu filho, o sofrimento é redentor, Jesus sofreu, todos os santos sofreram, o sofrimento faz parte da vida. Tu lembra de alguma situação onde você realmente teve que, vou chamar de invocar aqui, teve que invocar um ensinamento bíblico, por exemplo, dizer, olha, isso aqui... Teve um paciente especial assim? Toda semana, toda semana. Pacientes assim, principalmente idosas, que elas falam, assim, não, doutor, eu rezo muito, eu tenho muita fé, viu, doutor? Eu tenho muita fé, eu rezo muito por uma cura, para acabar com a minha dor e tal. E tudo que você fala para ela fazer, ela não faz. Fisioterapia ela não faz, tomar um remédio que disser ela não toma. Aí você passa o remédio e fala, não, esse remédio faz muito mal, eu não consigo tomar, não. Eu falei, tá vendo? Que fé é essa, né? A fé, eu falei assim, sabe que fé é a sua? A tua fé é que você quer mandar em Deus, você quer dizer para ele que você tem que ficar boa, sem nada mais. Então, o milagre, ele só pode ser se ele for do nada, sem esforço nenhum seu. Um dia você vai acordar e você vai estar toda ótima, perfeita, por um milagre. Esse é o milagre, né? Quer dizer, você está impondo sua vontade a Deus. Eu falei assim que você reza à noite, né? A vossa, fazei a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Aí elas ficam, não. E elas ficam todas sem jeito, sabe? É lógico que esse raciocínio é complexo, muitas demoram para entender. Mas essa provocação eu faço em todos, né? Isso faz parte. Eu preciso até me controlar às vezes, né? Eu não fico pregando no consultório, apesar de que hoje, como a questão católica cresceu muito, quase 100% dos pacientes mencionam isso, claro. São católicos, mencionam isso. É engraçado, né? Porque todo mundo se falou assim, não faz não fecha em católicos, não vai para esse lado. Sempre meus marqueteiros sempre me aconselharam assim, tudo que eu faço é tudo que os marqueteiros sempre não me aconselharam, né? Eu falava de política, ainda falo um pouco, fala de religiões, não faça nada assim que polêmico, seu Instagram é comercial. Então eu falo da diferença entre protestantes, espíritas e católicos e tal. Então hoje basicamente estou focado em católico, né? Tu falaste de... Desculpa, interrompi, perdão. Não, então assim, mas mesmo assim eu não fico, óbvio, né? Eu não prego no consultório, não falo disso no consultório, só se o paciente falar, né? Mas você usa ferramentas, você falava pouco do terço, falava do jejum, você usa ferramentas. Sim. Que a gente aprende, a própria penitência, por exemplo. Claro, né? Eu falo para eles ainda mais, principalmente quando eu vejo que eles conseguem compreender, né? Porque não adianta você falar para quem não vai entender, né? Claro. Então alguns falam assim, não, doutor, eu tenho fé e tal. Eu falo assim, mas, né, assim, reza o texto, você vê que eu rezo o texto à noite, né? Eu convido para essas coisas, mas é muito situação específica, né? Porque para algumas pessoas pode só parecer uma ofensa. Eu tava com dor e o médico mandou rezar, que absurdo, claro. Esse médico, que carrasco, né? Então, o paciente tem que ter um nível de compreensão, porque é o que Jesus falou, né? O pior cego que não quer ver, né? Então, se a pessoa não vai para esse lado, mas muda, assim, tanto o jeito que a gente lida no consultório, mas muito internamente, para que você consiga ser caridoso com o paciente, no sentido de um paciente exige, né, um paciente, por exemplo, que eu estava falando, esses pacientes que não tiveram mãe, né? Então, eles são carentes, eles demandam uma atençãozinha, eles querem um carinho, que é o que faz o cirurgião sofrer, né? Nós somos muito técnicos, ainda mais ortopedista, né? Você quer ver raio-x, alinhamentos, ângulos, tá bom, osso colou, acabou, tal. Tá feito. E o paciente tá lá, cheio de coisas, e aí você precisa trazer para esse lado da caridade, entender o ser humano um pouco mais profundamente, e tentando levar ele para o outro lado. Amor ao próximo. Você acha que essa noção, né, que é talvez o grande pilar da Igreja Católica, aliás, do cristianismo como um todo, não vou falar da Igreja Católica aqui, né, mas assim, da fé cristã, né, o amor ao próximo, né, você amar a Deus
amor ao próximo. Você acha que esse pilar, ele melhora a nossa capacidade de dar um trato mais humanizado, mais aconchegante para o paciente? Você acha que... Eu acho que é isso, sim, né, a caridade, né, no conceito é ver Deus na outra pessoa, né, então é você entender que Deus está te colocando aquela pessoa na tua frente para que você sirva como algo frutuoso para ela. Às vezes, hoje, por exemplo, eu fui entregar um pacote no correio, né, e a menina do correio, a atendente lá, atendeu todo mundo muito bem. Apareceu um pessoal lá, você vê com roupa de trabalhador braçal e tal, né? Mais brutalizada, assim, ela muito cuidadosa com todo mundo. Então, enfim, eu agradeci, ela falou parabéns por tratar tão bem todo mundo, né? Isso é a caridade, né? Assim, porque ela não está lá pregando para ninguém, mas aquela pessoa sai de lá sentindo que foi bem tratada. E no trabalho dela, talvez aquilo sirva como um exemplo para ela, mesmo que seja subconsciente, para que ela trate alguém bem, né? Porque a gente está acostumado a ir no correio e tomar uma patada. Um dia, mesma situação, eu fui no correio, o cara sentado de longe falou assim, tamo em greve, viu? Tamo em greve. Ou então era uma coisa do tipo, não tô me entregando, mas era para uma greve. Então, assim, a caridade é isso, né? Você fazer, não necessariamente uma pregação, inclusive às vezes não é bom, né, que você fique pregando, é chato, mas que você consiga entregar o que a pessoa de fato precisa, ver ela com um aspecto de amor. E essa caridade, na verdade, eu acho que ela funciona muito bem para nós, que é o que eu estava falando. Eu já tive meus momentos de querer desistir da medicina, você também. Falando de um cirurgião plástico ganhando dinheiro pra caramba, eu estava operando um monte, e falando de desistir da medicina. Isso aí é o que a gente começou a falar de sacerdócio, que é você entender essa sua função, de não só ganhar dinheiro, mas de entender a tua profissão como uma fonte de santidade. A medicina ela tem uma vantagem muito boa. São José Maria Escrivá falava, né, o trabalho honesto ele é fruto de santidade, ele gera santidade, né? Quer dizer assim, você não precisa ir para o monastério, rezar, virar enclausurado para ganhar os céus. Não, você é o quê? Você é atendente do correio, né? De você atender uma pessoa bem, lógico que ela podia estar com fome, cansada. Claro. E tá como todo mundo sempre tá, né? E realmente as pessoas que vêm ali, né? Grosseiras, né? Todo mundo apressado, não sei o quê. E o podia correio, não tratar a pessoa bem, né? Aquilo vai cansando ela também ao longo do dia. Já estava no final da tarde, que eu fui lá no correio, e ela atendeu bem. Então, ali ela está gerando a santidade dela, porque ela está se sacrificando pelos outros, né? O que diferencia a gente do cachorro, né? As pessoas têm muita dificuldade de ver o cachorrinho tão legal, meu cachorro é tão inteligente e bonitinho, ele tem tantas emoções parecidas com a minha, não é possível que ele não seja como eu. E há muitas e muitas pessoas modernas que acreditam que o cachorro é como a mim, claro. Trata como filho, pet friendly, não sei o quê. Mas existe uma coisa fundamental que nos separa dos animais, autoconsciência, quem eu sou, para onde eu vou, porque eu sirvo, né? E capacidade de sacrificar pelos outros. O cachorro jamais sacrifica pelos outros. E o cachorro jamais vai ser autoconsciente. E é interessante que as pessoas mais primitivas, aquele que está preocupado só em pagar as contas, no fim de semana rebolar, não sei o quê, tomar um churrascão, encher a cara, se drogar, não sei o quê, elas pouco se perguntam sobre quem elas são, qual a missão delas, para onde elas vão, e pouco elas se preocupam em sacrificar pelos outros. O que eu posso me sacrificar? Então, a única coisa que nos separa dos animais é justamente aquilo que nos torna santos, que se quer de você. E a justiça, a bondade, a autoconsciência. Isso, exato, que isso tudo nos faz, né? Então, quando você busca a santidade no trabalho, é justamente você buscar o sacrifício pelo outro, né? Então, poxa, para mim seria muito mais confortável só carimbar lá e mandar esse cliente embora logo. Mas eu falo, bom dia, tudo bem? Pode deixar, já vou te atender, não sei o quê. Eu poderia simplesmente ignorar o outro cliente que tá ali angustiado e falar assim, senhor, já vou te atender, viu? Poxa, não é nada isso, né? É só olhar mas e cuidado. Aquilo enche a paciência dela, dói um pouquinho nela, tudo ali, né? É lógico que para os santos, né? Para aquelas pessoas que... E isso é muito bonito também, eu aprendi nas cirurgias, né? Que não interessa o quão ruim você é. Se você operar muito, como eu estava falando no começo, uma hora você fica bom. Então, o nosso cérebro e o ser humano é treinável, né? Você é treinável tanto para habilidade cirúrgica quanto para jogar vôlei. Eu falo aos pacientes isso na reabilitação. O maior problema que faz de ficar santo é a reabilitação ortopédica, né? Ela é lenta, ela depende muito da cooperação do paciente.
E aí eu falei pra ele assim, minha cirurgia é ótima, você sai andando, furinho na pele, ninguém morre de cirurgia, complica-se pouquíssimo, só que eu preciso que você reabilite. E para você reabilitar, não tem fisioterapeuta que faça você reabilitar se você não ajudar. E ele, mas eu tô ajudando, eu tô indo na academia 4 vezes por semana, eu vou... Tá. Mas você vai lá e fica olhando no celular, você não tá ajudando de fato, né? Então, essa capacidade de nós, né, nos compadecermos daquelas pessoas, nos sacrificarmos, e à medida que a gente vai, eu falo para os pacientes nessa fase de reabilitação, é assim, olha, é o seguinte, eu não sei fazer arco e flecha, você também não sabe, mas se a gente ficar treinando, uma hora a gente vai acertar no alvo de longe, assim, impossível você ficar fazendo uma coisa constantemente dedicada e você não ficar bom nela. O ser humano não funciona assim, ele fica bom, né? Tanto na reabilitação, quanto nos esportes, quanto na vida de santidade. Essa é a ideia católica. Então, de tanto você fazer aquilo forçado, muito obrigado, eu já vou te atender. Você vai acabar... Pra vez pra hoje, pra essa menina, ela não tá nem aí, ela já faz natural, né? Não dói mais nela ser tão gentil, né? Não dói mais. Então, o grande ponto de você ver a medicina como sacerdócio, o sacerdócio significa sacrifício, sacerdote é quem oferece um sacrifício. Então, medicina sacerdócio tem que ser um sacerdócio, tem que você se sacrificar pelo outro. Claro, há pacientes que podem pagar, então você cobra, né? Há pacientes que não podem, alguns você faz filantropia, é interessante que faça, alguns você simplesmente cobra mais barato, mas todo médico vai ver isso. Há pacientes que nem cobrando você quer fazer, isso é muito comum, né? Claro. Eu vejo muito paciente no consultório, eu falei desde a época, como espírita já era assim, né? E me enfiei em cada enrascada, porque são pacientes que dão muito trabalho, que papocaram vários médicos, né? E assim... Uma vez eu operei o João Tramal. Ele era um viciado em opioide. Os primeiros médicos que eu operei no Ceará. E um colega que me encaminhou, ele falou assim... Eu falei, não, eu operei, o paciente me dá tanto trabalho. Mas no consultório, ele dava tanto trabalho, ele era no consultório todo santo dia, e ele era carente. Ele era um homem obeso, pesado. E assim... E aí eu contando para um colega, eu falei assim... eu operei o paciente João, tal... E ele falou assim, cara, você operou o João Tramal? Não, cara, esse cara é conhecidíssimo, todos os estados da cidade, esse cara é viciado em opioide, e tal. Esse cara, assim... Só que ele tinha um problema para mim objetivo, né? Independente do vício opioide, eu achei que valia a pena, claro. Então... E você conseguiu dobrar... Duas coisas. Uma, como é que você não se irritou com o João Tramal? Como é que você realmente exercitou a santidade? E dois, você conseguiu melhorar o João Tramal no sentido de que ele pudesse ver, né, essa carência ou essa necessidade de opioide como algo... Você conseguiu dobrar o João Tramal? Primeiro, ele hoje assim, é teu paciente, é isso? Não. Mas, primeiro assim, doeu. Que eu posso dizer que dói, né? Doeu muito, assim. Cara, era muito irritante. Mas isso é o grande ponto, né? Essa questão que nós chamamos do sacrifício, do dar pelo outro, que, de novo, né, as pessoas sempre dizem, quer dizer então que eu tenho que ser pobre. Não é isso, né? Mas é o se sacrificar, é fazer aquilo que o paciente precisa, mesmo que para você não seja interessante. E aí esse é o sacrifício, você coloca o interesse do outro na frente do teu. Só o ser humano faz isso. Isso daí é um processo doloroso, ativo, consciente e ruim. Então era muito ruim lidar com os outros. Como tudo, né? Assim, acho que você treinar, no momento que você está treinando não é bom, mas você está ganhando saúde, você está evoluindo, você está estudando todo dia, não é bom. Ou seja, e é interessante isso porque até o imediatismo, que hoje a gente está muito exposto, né? Ou seja, resposta rápida. Sim. Calma, na medicina não é assim. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. A recuperação ela é algo lenta, né? Então, assim, é interessante você colocar essa perspectiva do crescimento, não só para o crescimento interno, mas também o crescimento de você concluir com o teu objetivo, que é recuperar o teu pé. O João Tramal aconteceu, ele ficou bom do pé, mas continuou até onde eu acompanhei, indo procurar Tramal, né? Procurar opioide. E isso é interessante. Eu tive outros pacientes muito trabalhosos no mesmo sentido, né? Que você combinava, você... Tive outro exatamente também viciado em opioide, isso já, anos depois, mas também já faz muitos anos. E aí eu falei pra ele, é o seguinte, você é viciado em opioide, você tem um problema objetivo no teu pé, tem uma cirurgia para fazer
que de fato diminui a dor crônica, mas você tem que acompanhar com o médico da dor. Mané, eu operei, ele abandonou o médico da dor, aí ele queria só opioide. Esse paciente também deu muito trabalho. Esses 2 pacientes não mudaram, pelo contrário, eles continuam buscando opioide, buscando... Mas algum outro você conseguiu resgatar? Vários pacientes, aí sim, vários pacientes me falam na internet, e até médicos também, na verdade, hoje em dia, que se inspiram em mim por uma vida melhor. Vários, eu recebo isso toda semana, né? Doutor, uns falam assim, eu operei esse médico santo, né? Esse médico é maravilhoso, tá. Isso tem toda semana, né? Nesse sentido, pacientes que realmente recuperaram, e eles escrevem, né? Assim, nossa, ninguém quis me tratar, esse cara tratou, não sei o quê. Eu lembro muito bem que você falou aquilo pra mim no consultório, isso tem direto, né? Isso é direto. Mas me chama mais atenção aqueles que não ficaram bons, né? E aí é aquela coisa, né? Você fez de tudo pelo paciente e ele ainda não gosta de você. Tem isso pra caramba. Isso acontece, não vai nem Jesus. Nem te agradou todo mundo. Então, e não gosta de você e te ataca, tal e tal. E aí, né? E aí que, no fim das contas, o que interessa é a tua salvação, né? É claro que é meio que assim, esse barco vai afundar. Né? O conceito é esse. Quem tiver uma boia vai nadar, vai ficar vivo, né? Eu tô querendo a minha boia. E se eu puder conseguir boias para mais pessoas e dá para fazer isso, melhor, né? Mas quem não quer pegar a boia, meu amigo, tipo assim, né? Então, é por isso que eu falo, não é para você ficar pregando, né? Sobe na cadeira, no restaurante, claro, com a Bíblia, Jesus vai acabar. Não, meu amigo, assim, entenda, né? A gente vive uma vida que a gente tenta ser a melhor possível, a gente prega isso para quem quiser ouvir. Quem não quiser, porra, a morte é tua, entendeu? Claro. E que esse é um conceito importante, porque sempre teve essa ideia mercantilista de que nós queremos vender a religião. A religião é o ópio do povo, Marx, né? Então, assim, é uma ideia de que a religião é uma coisa comercial que serve para iludibriar os tolos, para que eles, né, aceitem a opressão, né? Isso é marxista total. Claro. Então, eu não ganho nada com isso, né? Assim, isso é importante, né? Que quando um leigo como eu defende a Igreja Católica, eu não tenho interesse nenhum financeiro nisso, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Não vou. Né? Há colegas, né, que acham... E é isso, eu queria comentar um pouco dessa questão do médico com a religião. Eu acho que é importante falar historicamente como é que é isso, mas eu vou falar rápido. Juro, não vou ficar longo, não. Eu vou falar de história, cara. Morreu aqui, vou ficar até 2 da manhã. Não, assim, o que acontece? Se você for ver, médico sempre foi muito caro, né? Só hoje no Brasil que médico é barato, mas médico sempre foi caro. E você tinha, assim, um médico por cidade. Essa é a realidade da Europa, desde de Roma e até toda a Idade Média e tal. Você tinha as congregações de médicos em épocas militares. É por isso que a gente tem na residência, por exemplo, um aspecto tão militaresco. R1, R2, R3. Claro. É porque nós viemos de um estatuto militar. Porque só assim, hospital é hospital de campanha, né? Só havia dinheiro e recursos para juntar médicos nas guerras. Principalmente, isso ficou muito patente nas guerras napoleônicas, né? O conceito que nós temos de hospital, de formação, tudo é napoleônico, né? E aí o que acontece é que os médicos sempre foram extremamente, principalmente cirurgiões, técnicos, né? Nós éramos barbeiros, né? O barbeiro o cirurgião, ele era um pouco acima de um barbeiro, claro, cabeleireiro, né? E usava o médico, aquele material cortante. Isso, aí o médico que fazia os ungüentos, as coisas, ele era também, mas nenhum era intelectual. O intelectual era o cara da teologia e da filosofia, sempre foi, durante toda, né, o cara do direito, né? Então, de Roma, toda a Idade Média, no mundo oriental, os caras intelectuais eram o cara do direito, teologia e filosofia, né? O que aconteceu, que nós entendemos, é que ao final da Idade... Bom, aí eu vou defender um pouco a fé, né? Entende-se que Roma era desenvolvida e, de repente, a Europa caiu no caos, porque a Igreja Católica assumiu a coordenação e a Igreja Isso foi a ideia iluminista. Claro. Que a fé é ignorante. Não é. Na verdade, Roma viveu o hedonismo que nós vivemos hoje no Brasil, né? Então o governo gastava muito mais do que era capaz de sustentar. Os novos imperadores não eram imperadores militares, como Augusto foi. Nero, por exemplo, era um playboy. E aí, assim, Nero fazia orgias bacanais, praça pública no Coliseu.
era um pessoal total... Então, assim, imagina, como a gente vê hoje os políticos, gastavam, o império gastando muita grana, não tinha mais como financiar o exército, não havia mais uma filosofia, era sempre bacanal, eles perderam as linhas filosóficas, assim como a gente acontece hoje, muito parecido com a realidade atual, né? E aí o império começou a ser invadido por germânicos, por ibéricos, por celtas e tal, pessoas, comunidades que não tinham a filosofia romana, que não tinham engenharia romana, e aí de fato a gente entrou numa idade das trevas tecnológica e científica, mas não por culpa da Igreja Católica, mas por culpa que nós somos invadidos. O sistema de irrigação de Roma foi destruído. Tal. No fim das contas, aquele povo que estava em Roma era tão misturado, porque tinha tudo lá, virou uma zona, a única coisa que ligava essas pessoas era a fé cristã, que ocorreu no Coliseu. O fato de você ver um cara ser comido por um leão rezando, isso comoveu Roma. Acabou com a ideia de matar romanos no Coliseu, cristãos no Coliseu, foi péssima para Roma, porque aquilo convenceu. Todo mundo você via correr, tentar jogar pedra no leão, era ridículo. Você ria do cara tentando lutar com o leão, cara. Claro. Um cara meio mal ri daquilo, né? O leão dava uma tapada e acabou. E o outro rezando com os filhos ali, rezando, em mão dada, de certa maneira, lógico, com medo, mas eles haviam entendido que eles encontrariam Jesus, né, logo naquele instante que morressem, né? Isso é muito forte, muito comovente. Então, o povo de Roma era cristão, na sua boa parte. E aí, a única coisa que emendava essa galera era o cristianismo. Constantino usou isso como plataforma política e virou o primeiro imperador católico. E aí, passamos vários séculos, a Igreja Católica conseguiu organizar, porque aí foram guerra, a Igreja Católica conseguiu organizar a Europa em monarquias regionais, teocráticas regionais. O que deu estabilidade para a Europa, a ponto que a população cresceu, eles conseguiram partir nas cruzadas, né, porque havia realmente um crescimento, os mouros já tinham invadido a Europa pela Península Ibérica e tal, e a gente começou a expandir, na verdade, o Império Europeu por sucesso do projeto católico teológico de monarquias. Deu certo, né? A ponto de um grupo de religiosos celibatários irem para as grandes navegações, que eram os cruzados, né, que depois viraram os jesuítas, e colonizaram toda a América. Ao colonizar a América, eles encontraram batata, encontraram milho, encontraram ouro, prata, levaram esse negócio para a Europa, acabou com a fome na Europa, e começou a ter dinheiro para um desenvolvimento técnico-científico, que a gente conhece hoje, que a gente viu como Revolução Industrial e tal. Então, o que financiou a Revolução Industrial? A América. Como chegamos na América? Religiosos católicos. Eu sempre falo isso, eu faço catequese. Falo assim, galera, a chance de uma grande navegação voltar era 80 para 20. 80% de morrer, 20 para voltar. Você acha que os caras iam a troco de especiarias por dinheiro? Que idiota faz essa conta? Eu vou lá, vou encher meu navio de cravo e canela. Não, cara, os caras procuravam a glória. Havia, né, no homem medieval a ideia de que o paraíso estava na terra, né? Então eles pegavam as grandes navegações acreditando que poderiam encontrar o paraíso na terra, né? O oásis, alguma coisa do tipo. Era uma outra cabeça. É como hoje só se vê paralelo no astronauta. Se achar que o astronauta vai para fora do planeta Terra por dinheiro, você é um idiota. Ele vai pela glória, é diferente, né? Enfim, então, na verdade, o que gerou, acabou com a fome na Europa e tal, a própria religiosidade. Só que haviam grupos burgueses, judeus, que faziam o trânsito de comércio da Ásia para a Europa, que começaram a fazer chamadas sociedades iniciáticas, começaram a se organizar, porque eles tinham grana, mas não tinham poder. E grana sem poder significa que você tem que ficar trabalhando o tempo todo. Se você tem poder, você mantém a grana para sempre, né? É por isso que todo grande empresário do Ceará é vinculado com a política, né? Porque daí você não precisa ser tão bom empresário, você só precisa pagar o governador. Então, eles já sabiam disso naquela época. Então eles falaram assim, cara, mas se o poder está na mão do rei e do clero, eu preciso acabar com o rei e com o clero. Começaram a financiar filósofos para criar uma doutrina que convencesse as pessoas que a gente precisava matar o rei e o clero. Que era assim, não, se nós virarmos uma república, vai dar tudo certo. Foi o iluminismo, Montesquieu, Voltaire e tudo mais, aquela porcaria toda. O que aconteceu? Guerras napoleônicas, Revolução Francesa, uma revolução que não acabava, uma matança, e a maior matança já registrada na história, né? Revolução Francesa e Iluminismo. Isso a gente chama de iluminismo. O que os iluministas falavam? Ser religioso é ser ignorante e ser técnico é ser sábio. Então vamos trazer a sabedoria não mais para os filósofos e teólogos, para a galera que estuda na faculdade.
médico, engenheiro, tal. Então, nós nos formamos, então eu tenho que falar dessa história, me parece mesmo nada a ver falar disso, mas a gente vive exatamente isso. Nós entendemos, e eu trabalho em São Paulo, aqui em Fortaleza é melhor nesse sentido, em São Paulo a galera entende que quem formou na faculdade de medicina é intelectual, né? Quem formou na faculdade de direito, engenharia e tal, intelectual. Formou no ITA, intelectual, né? Quem é religioso é porque é fraco moralmente e busca na religiosidade preencher vazios que ele não tem força moral para preencher. O que é uma inversão da lógica iluminista. Você pergunta para a maior parte dos médicos, né, coisas básicas sobre a vida, ele não consegue responder, né? Como eu estava falando assim, o que diferencia você do teu cachorro? Meu irmão é engenheiro, meu irmão acha que o cachorro é igual a ele. Meu irmão falou, não, como assim? Meu cachorro é pessoa, velho. O cachorro é pessoa, cara, eu, cachorro. Eu tinha uma cachorrinha que era minha cara. Então assim, mais linda. Pô, se você filosoficamente não consegue diferenciar você de um cachorro, e você vê uma pessoa andando no shopping de 4, achando que ela é cachorro, e você acaba meio que sendo obrigado a falar que é verdade. Olha só. Né, assim, então você, ótimo fornecedor, meu irmão formado em engenheiro, formado na USP, ele acha que gente é cachorro é gente, é a mesma coisa. Quer dizer, uma pobreza filosófica absurda. Isso aconteceu estruturadamente, de propósito. Então a gente, médico, a gente se forma na minha faculdade. Hoje em dia existe uma politização das faculdades. Eu me formei na USP, naquela época já era zero, né? Era muito mal visto falar de política e nem se imaginava falar de religião. Mas um cara que demonstrasse ser meramente religioso, usasse um terçozinho, um tal, alguma coisa assim, pelo amor de Deus, né? Até eu também pensava assim. Por quê? Porque você seria intelectualmente fraco ao voltar-se para a religião, né? E aí, hoje em dia, a gente começou, como eu falei, né? Começou a se ressuscitar São Tomás de Aquino e mostrar que, cara, a coisa... E aí a gente se bate, por exemplo, nessa situação. Em que você pode estar ganhando dinheiro, você é um bom médico, bem formado, tem uma família boa, está ganhando dinheiro e está frustrado, né? Assim... E você não consegue entender por quê. Falta espiritualidade, porque o entendimento, assim, Deus, ele nos deixa um vazio, né? Isso é Santo Agostinho. Deus deixa um vazio, né? Esse vazio, só o ser humano sente. O animal, ele é feliz, né? A vaquinha comendo o pasto dela, na verdade, ela é feliz, né? Ela tem aspecto certo feliz. Então, nós não. Você dá tudo para o ser humano, pessoas ricas se matam, né? E aí as pessoas que têm realmente essa questão filosófica muito fraca na cabeça falam assim, por que se matou, né? Ela era rica, ela bonita, tinha uma menina que morava no meu prédio, por sinal, era exatamente isso, prédio de classe média, família boa, linda de morrer, e aí houve muita comoção, ela se tacou do apartamento, e ela era maravilhosa na internet, teve quantos exemplos disso? Claro. Então, quantos artistas aí, mais que famosos? E se drogam, porque se droga, você é tão linda, porque você bebe se você é tão linda, porque você traz sua esposa se sua família é tão linda. É a falta de entendimento que o ser humano está tentando preencher um vazio. A gente preenche o vazio, isso é importante falar. A gente preenche o vazio com sexo, com dinheiro, com drogas, com álcool, né? Tudo que desperta dopamina, esporte. Então tem gente preenchendo o vazio correndo na beira-mar, né? E parece muito bom, porque é saúde é tão preservada, tal e tal. Mas é sempre assim, né? A diferença... Deus cria as coisas com uma finalidade boa, né? A gente que usa sexo, por exemplo, é bom, né? Manter o casal estável, né? É mentira que o sexo é feito para reprodução. Não é, ele é feito para a união de um casal, né? Para que a vida seja... Né? Não tem casamento que dure sem sexo, né? Não só para reprodução. É claro que, uma vez que você é convidado a participar da construção de um novo ser espiritual, de um filho de Deus, e você rejeita isso ao tomar um anticoncepcional, você está rejeitando Deus, né? Isso não pode ser religioso, tal, por isso que é questão anticoncepcional, mas não é que você vai fazer sexo porque você é católico com a sua esposa, pensando assim, preciso engravidar, vamos engravidar. Claro. Não, eu preciso me relacionar com minha esposa, somos uma só carne, ter filho ou não é uma consequência que Deus vai decidir ou não daquilo, né? Mas, então, a gente precisa, eu falo assim, o Olavo de Carvalho de novo, o Olavo falava assim, que na verdade é um filósofo que fala isso, todo ser humano, ele fala duas coisas que eu acho, cara, fantásticas, todo ser humano segue uma linha filosófica, mesmo que ele não saiba o nome, Perfeito. Então, não, essas coisas eu não ligo, você segue, pode ter certeza que você segue um cara, geralmente quando você é muito, acha que você, não,
eu prego a liberdade e tal, você é francês. Eu não conheço nenhum filósofo francês que prestasse, né? Todos que eu aprendi, todos eram ruins, né? Filósofo que presta é latino, né? É italiano, tal, grego e italiano. Então, uma frase interessante é isso. Então, se você sabe a linha filosófica que você segue, você consegue entender, não precisa estudar filosofia profundamente, mas pelo menos por cima, né? Você tem menos chance de ser dominado por ela, né? Então você pode dominar de maneira assim, pô, eu quero seguir São Tomás de Aquino, né? Eu entendo a linha dele que ele tá seguindo, tal e tal, né? E eu começo a entender meu raciocínio. E ele é a tua linha filosófica? De todo católico, né? Todo católico que entende o que está falando, ele segue, que são os dois teólogos, os teólogos finais do cristianismo, né? Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, lá por 300 depois de Cristo, se não me engano, acho que 700 depois de Cristo, e Santo Agostinho 1000 depois de Cristo, né? Muitos caras vieram depois, mas todos ou falaram um pouquinho a mais, Você sabe que a gente fez um episódio de filosofia e medicina, né? Na primeira temporada, e foi muito legal porque a gente citou muito São Tomás de Aquino, e aí eu te convido a ver. Mas interessante, você falava aí que a espiritualidade, ela preenche aquele vazio, né? Então, a medicina, além de você criar perspectivas e sonhos e por que você acha que você é médico, você vai seguir um estilo de vida X e de repente não é assim, ela estressa. A nossa profissão traz com a gente muita responsabilidade e tal. Você acha que essa insatisfação, você acha que esse boom de burnout, né, que aconteceu aí, que foi impulsionado pela pandemia, né? Hoje tem pelo menos 30% de médicos em burnout. A gente fez um trabalho no César Causa há um ano, 50% dos residentes do Ceará, eles abusam de alguma droga. Olha só, é muito forte isso. Sim. Ou do álcool, ou outras ilícitas, ou drogas para dor mesmo. Então, é muito forte. Você acha que a espiritualidade pode, né, e poderia trazer esse reconforto, esse conforto para a alma do médico, na profissão, digo, no dia a dia da profissão, né? E aí já coloco outra coisa. Como é que é o exercício que você faz da espiritualidade para preencher esse vazio? É a única saída, na verdade. Algo prático. É a única saída, na verdade, né? Muito disso é a falta de entendimento, desse sofrimento, é a falta de compreensão do que está acontecendo, né? Então você sonhava em ser médico, em ser rico, em ser importante, em ser venerado, e não sei o que, porque o médico sempre foi uma coisa muito importante. Claro. E de repente, né, você se vê, mas de repente você se vê no meio de um monte de gente que também é médico, né? A população de médicos aumentou muito. Os honorários defasados, né? Você não está ganhando tudo aquilo, e com a mesma carga de responsabilidade que sempre teve, né? Eu falo muito isso, que muitos colegas padecem porque não querem assumir a responsabilidade, né? Então, por exemplo, na minha especialidade isso é o problema. A minha especialidade, o problema não é que os colegas hiperindicam cirurgias, mas que eles subindicam, porque uma hora você tem que falar para o paciente, falei, cara, olha o seguinte, tua cirurgia vai ser meio difícil, mas o teu futuro, com essa sua logística aí de corpo, vai ser muito ruim. Então, é melhor a gente enfrentar agora esse problema e a gente poder resolver ele no futuro, né? E o que acontece? Mas o paciente fala, mas doutor, eu vou ficar bom? Várias vezes eu mato no peito e falo, vai ficar bom. De um jeito ou de outro, vou fazer você ficar bom, né? Tem que botar na mesa e tem que falar, claro, vai ficar bom, né? Assim, pô, eu sei trabalhar, e se não ficar bom na primeira, eu vou ter que refazer a cirurgia, mas vai ficar bom, pô, eu tenho uma técnica que eu consigo te entregar pra você ficar bom, né? E como os colegas não, mas isso é uma responsabilidade, eu tô assumindo isso. E o paciente depois te cobra isso, como o filho cobra do pai. Claro. Que eu tava falando a questão dos pacientes, às vezes querem ver a gente como pai e mãe, né? É isso que eles estão querendo. Doutor, você cuida de mim? Resolve meu problema? Resolvo. Vou resolver. O pai não fica pro filho vacilando, né? Não, filho, eu vou ver se vai dar e que... Não, filho, pode deixar, eu vou resolver o problema, né? Eles querem isso da gente, eles pagam por isso. Então, no fim das contas, também, quando você passa a ter uma visão um pouco mais cristianizada, você passa a ter mais sucesso, inclusive financeiro. É um pouco da teologia da prosperidade, que claro, é uma coisa que a gente rejeita. Mas, de certa maneira, é verdade. Então, é possível e é necessário assumir a responsabilidade, assumir a carga do peso.
Só que o que acontece é que o peso é pesado, nós somos seres humanos, a gente sente isso, e aí começa a dar o burnout, né? Claro. Eu falo que o burnout é quando você acha que você tem que carregar todo o peso, né? Só que você, no fundo, você sabe que você é um fraco. Então você pira nessa lógica. A questão é, quem carrega o peso é Deus, né? Então, em termos práticos, não se entende fé sem oração, né? Então, é preciso ter uma vida de oração. Isso é básico, né? Então, você tem que reservar um segundo no teu dia. Eu, por exemplo, quando eu moro longe, daqui eu vou voltar para casa rezando um terço, né? Legal. Às vezes você tá cansado, às vezes você queria só ouvir uma música, às vezes isso é um perigo para mim, por exemplo. É paciente falando no celular, é secretária, claro. E você quer matar as pendências, mas tem que deixar de lado o celular e, meu cara, um terço leva 30 minutos. Pô, reza um terço, né? Ah, isso não faz diferença, faça para você ver. Faça para você ver. Né? Assim, faz um terço assim, Senhor, eu tô rezando esse terço para resolver o problema daquele paciente que tá me atormentando. Faça para você ver o que as coisas acontecem, né? Então, reza um terço. Não há como sair dessa vida. Reza um terço pedindo. Às vezes, por exemplo, esses dias eu tava com. Cara, eu tenho bastante experiência, eu tenho muito sucesso na carreira, graças a Deus, mas eu passo por dificuldades diárias, claro. Assim, problemas. Então, esses dias eu tava irritado, assim, com as coisas que não estão encaminhando do jeito que eu queria. Eu também sou muito acelerado, né? Então, às vezes, eu queria o passo mais largo que as coisas têm. Eu rezando o terço, cara, ia rezando e naturalmente o coração acalmando, né? Várias vezes também, assim, eu tinha... Então, hoje, como católico, eu não tomo uma decisão importante sem rezar primeiro, né? Legal. E aí depende do nível de decisão que eu preciso tomar. É um momento de meditação, talvez. Isso, a gente chama meditação no catolicismo. Então, a meditação budista é claro. Você não pode pensar em nada, você tem que concentrar na respiração. Para nós, não. É meditar o terço, né? Assim, enquanto você balbucia as palavras, teu cérebro tem que ser capaz de fazer duas coisas: balbuciar as palavras e pensar nelas, e em certos momentos pensar no problema, né? Então tem os mistérios, eu faço terça-noite para mostrar isso, que os mistérios, você fala assim, Jesus está sendo flagelado a coluna, né? Daí eu explico, falo, ó, flagelado a coluna significa que estão extraindo o sangue dele. Extraía-se o sangue do cordeiro, do animal cordeiro, os judeus faziam isso, e aspergiam o sangue nas pessoas que entravam no templo para purificá-las, né? Então sabe aqueles erros que você veio cometendo aqui, ó, agora você toma esse sangue desse cordeiro. Claro. Ali estava, a ideia católica é isso, eles estavam tirando o sangue dele, ele estava sangrando ali, literalmente, separando o sangue do resto do corpo, porque aquele sangue ia ser recolhido e purificado. Então, ali está purificando nossos pecados. Então, pense agora, quando você reza essa parte do terço, pense nos pecados que você cometeu, que você precisa purificá-los, peça também para purificá-los. E nesse momento você está pensando, o que eu fiz de errado? Então, eu estou lá com uma pendência com uma funcionária que está me dando problema, e com o paciente que está me dando problema. O que foi que eu pequei? Né? Eu pequei. Você vai ver que aquilo que está te incomodando, eu sempre falo isso também, assim, se algo dói, é erro teu. Né? Esqueça. Ah, é culpa do outro. Esquece, isso não é cristianismo. Se algo dói, é erro teu. Né? Pode ser que o outro venha bater em mim, pode ser que o outro, sabe, mas assim, se me dói, é porque bateu em alguma coisa em mim que é minha cara. Né? Assim, então, qual é o teu orgulho, qual é a tua vaidade, qual é a coisa que te é cara, que está doendo quando aquela pessoa bate. E isso dói, incomoda a gente. Então, à medida que você vai meditando um terço e pensando naquela dor, você começa a entender, poxa, eu estou com tanta raiva desse paciente me demandar dessa maneira, com essas palavras, é porque eu tenho orgulho. Né? Assim, eu não quero, eu como médico, ser questionado assim. Né? Eu que fiz o melhor que pude, eu que fiz o que os outros jamais fariam, e que fiz no bom preço e tal, tudo assim, e ainda sou questionado dessa maneira, mas é orgulho. Ele não tem como saber o que eu fiz por ele, eu sei, ele não sabe, né? Então eu preciso compreender a limitação dele, isso é caridade, a limitação que essa pessoa tem, ela é limitada, né? Eu estou acima dessa relação, eu sei mais do que ele. Claro. Então, o perdão e a bondade tem que partir de mim. Obrigatoriamente eu que sei mais, né? Então, isso é meditar, né? Isso você vai pensando em Jesus tomando chicoteada e sangrando. Então, e aí todos, como são 4 terços, né? São 4 terços, o rosário são 4 terços. Você tem a oportunidade, na verdade, de pensar em tudo, todas ali, né, estão todos os mistérios. Vou te contar um exemplo. Né? Eu queria contratar, eu estava com problema de gestão na minha carreira, e eu queria contratar alguém para me ajudar com a gestão do consultório. 2 consultórios, 4 funcionários, paciente pra caramba, paciente fora do Brasil, no Brasil todo. Cara, internet, que dá problema pra caramba.
E eu não aguento mais. Assim, preciso ter um sistema de gestão que eu consiga botar numa planilha, um dashboard, saber assim, cara, o que tá acontecendo e tal. E eu não tinha. E aí um cara do Rio de Janeiro me ofereceu um serviço. O cara falou muita coisa interessante, mas achei ele muito forçado, fiquei um pouco ressabiado, e o cara não era católico. Eu tô cada vez mais, tô contratando a secretária, eu tô perguntando pra todo mundo qual é a sua religião. Não que eu não contrate quem não seja católico, mas é uma coisa, eu acho, eu vou somando. Uma afinidade maior, né, eu vou somando, sabe? Então, assim, né, das coisas que eu gosto, que eu não gosto é um ponto, né? Claro. Esse cara, por exemplo, é um cara meio hedonista, muito focado no corpo dele e tal, ele posta de Porsche, porque ele é um grande gestor de empresários, tal. Mas ele falou coisas inteligentes e interessantes. E eu falei assim, cara, e o cara queria 80 mil reais pra fazer esse sistema de gestão no meu consultório. Eu falei, é muito dinheiro, né? Então eu falei o seguinte, peguei o terço, fui rezar na igreja em frente ao Santíssimo, uma coisa que para nós católicos é muito importante, né? Ali é Jesus, né? Se ajoelha, existe um estudo que mostra que o ato de se ajoelhar já aumenta a perfusão do lobo pré-frontal, o lobo mais vinculado à inteligência, né? A tomada de decisões, e rezar também aumenta. Então foi um estudo que foi feito por 3 meses, rezando 20 minutos por dia, mostrando o aumento da perfusão. Na verdade, eles montaram o aumento da perfusão no momento da oração do lobo pré-frontal e o aumento da massa cinzenta em relação à massa branca. Então, mais decisão e menos reflexo condicionado. Isso por rezar, né? Então, só de você rezar, só de você já ajoelhar, o lobo frontal já começa a ser mais bem perfundido, esses caras mostram. Então, cara, rezar ajoelhado de frente ao Santíssimo, isso não é igual, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou rezar aqui, tava rezando, eu gosto, me sinto bem, sabe? É algo que a hora que você começa a entrar na igreja, você cara, muda. Faça, quem tá na dúvida, faça pra você ver. Eu não tenho como fazer as pessoas acreditarem se elas não fizerem. E aí, minha esposa falou, estamos aqui na festinha de criança, aqui no condomínio, vamos. Eu cheguei lá, festinha de criança, uma galera que eu não conhecia, né, aquela coisa de criança. Aí o cara veio falar comigo, cara, te conheço da internet, né? Hoje em dia muita gente me conhece. Legal, tá? As coisas que você fala, eu gosto muito. Papai, o cara vai começar do nada a falar de gestão. Gestão de empresa e não sei o que tem um cara tal, pô. Era um cara, aí eu falei, bicho, pô, agora ferrou. Vou ter que contratar o cara. Eu rezo um terço, né? Frente ao Santíssimo. Não tem jeito. E foi muito bom, tá sendo bom o tal do gestor que eu contratei. Foi mais, metade do preço. Claro. E o cara tá bem atencioso, o cara focado. Aqui na minha região, então amanhã, por exemplo, vou pegar as 4 secretárias e vou levar lá. Legal. Falar assim, vamos aqui organizar agora, né? Então, se você carrega o peso sozinho, você vai entrar em burnout e nunca vai achar solução. Falaste em trabalhos que melhoram a perfusão cerebral, né, aumentando a inteligência. Tem outros trabalhos que mostram que a espiritualidade ela está relacionada a tempo de vida, a melhor proteção cardíaca e cerebral, né? Mas o lance do cérebro é interessante porque hoje a gente tem uma medicina muito complexa, né? Mas ao mesmo tempo muito tecnológica, complexa. Isso tem dado a gente a oportunidade de conhecer essa coisa que é formidável, que é o cérebro, né? O cérebro ele faz com que a gente interaja com o mundo, né? Inclusive com o mundo espiritual. É ele que você usa para mentalizar Deus, para mentalizar seus problemas, seus pedidos, suas soluções, etc. Você acha que a compreensão científica do cérebro, né, e a experiência da fé, elas se chocam ou elas se somam? A própria igreja diz que a ciência nunca pode conflitar com a fé. Então, assim, teologicamente, não é possível. Não é possível. E realmente não é o que você vê, né? Você fala assim, mas falou de Adão e Eva e tal. Cara, essa teoria da evolução, né, ela é muito combatida hoje em dia, né, assim, e cada vez mais racionalmente, né, e com dados, né, então a gente fala em neodarwinismo, então a própria, né, na época, por exemplo, da teoria da evolução, falando de uma rixa clássica entre fé e ciência, evolução, né. Evolucionistas. Mas você pega, a teoria da evolução teve que mudar, né, o que Darwin falou não vale mais, né. Hoje a gente chama de neodarwinismo, que seria uma influência da epigenética na genética e tal, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, fatores externos mudando nossa capacidade, nosso DNA, epigenética, e isso mudando o DNA das tuas células genitoras, que vai mudar isso para frente, né? O que está indo muito mais para Lamarck,
falava da pressão seletiva do meio, gerando adaptações em nós. Hoje a gente está muito mais... Está nessa linha também das mutações aleatórias, que era mais a questão do Darwin, mas a gente está mais para Lamarck, né? Talvez seja mais comum a gente, por exemplo, na alimentação e possivelmente na fé, já que você mesmo está falando, a fé muda tanta coisa, inclusive na conformação do cérebro humano, né? E quando você vai para a fé, você vê justamente aquilo sendo falado, né? Assim, então, por exemplo, o Big Bang. Big Bang foi um padre que inventou a teoria, né? Os caras acham que o Big Bang conflita com a existência de Deus, claro, né? Não, foi um padre que inventou. Então, por quê? Porque, bom, quem fez a matéria, né? Os gregos, por exemplo, achavam que existia o caos, e do caos surgiu o cosmos. Cosmos vem de cosmética, de beleza. Então, de repente, surgiu a ordem, né? Mas já existia o caos, né? Não existia nada, e Deus criou do nada, né? E quando você vai vendo, existe um princípio pro universo, 12 bilhões de anos, né? Então, antes tinha o quê? Não tinha nada. Não é muito louco? Tinha Deus? Tinha Deus, que na matéria não se vê, né? Então a gente sabe que o universo, a princípio, teve um princípio. E não o universo sempre existiu como que os gregos pensavam, né? À medida que a ciência vai evoluindo, você vai vendo ela muito parecida com a fé. Mas jamais vai distanciar. É que o que acontece muitas vezes é que nós não compreendemos a fé, né? Assim, nós não compreendemos o que está se falando, porque, né, assim, achava-se que era uma coisa, né? Então essa questão de Adão e Eva, por exemplo, você cada vez mais você tem estudos que mostram a possibilidade de uma unicidade, realmente de ser uma mulher só. Você pensa, mas como pode na genética e tal? E é muito louco isso daí, porque quando você vê na Bíblia, a Bíblia ela foi escrita por diferentes momentos, tal, a Gênesis, né? Então fala assim, primeiro era só Adão e Eva. E Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim e Abel. Eu também sou bom nisso. E aí eles vieram para o mundo e encontraram uma cidade. Né? A Bíblia é assim. Só tinha eles, de repente eles têm uma cidade, né? E o que acontece? Quando você vê o ser humano, o Homo sapiens sapiens, ele se formou aparentemente na África, teve um pouquinho mais de desenvolvimento na região lá do Iraque e tal, e se misturou e eliminou outras raças de seres humanos não humanos, né? Que não eram Homo sapiens sapiens. Claro. Homo sapiens é outra Neandertais coisa. Que a gente tem também, a gente tem traço deles na nossa genética, né? Então a gente sabe que a gente misturou também com eles. Então quer dizer que, na verdade, o que a gente está contando aí é a história do homem africano, do Homo sapiens sapiens, que se encontrou com a cidade de Neandertais, etc., ou de um conglomerado. Que não era exatamente o Homo sapiens sapiens. Claro. Não era totalmente auto, que nós falamos, né? O que torna a gente homens? Autoconsciência e capacidade de sacrifício. Então, isso a gente, de certa maneira, consegue ver na evolução da humanidade, que nós tínhamos indivíduos, porque se fala assim, antigamente se falava, existe um gap na evolução, né? E esse gap é justamente, então, você tem um cara meio macaco, e aí, de repente você tem um cara inteligente, mas não tem a linhagem, né? Não é completo, né? A ossada, a gente não encontra. E aí o que se fala, esse gap é a entrada de Adão e Eva, né? Essa seria uma coisa. Mas o que os arqueólogos falam, não, é porque você tem, a evolução não é uma escada, claro, mas ela é são saltos, né? São saltos e é bagunçado, né? Claro. Evolui aqui, tá em mistura, evolui aqui, é uma bagunça danada, né? Mas dentro dessa bagunça, a gente sabe que existiu em algum momento, surgiu um cara muito parecido com a gente, né? Claro. E esse cara dominou outros caras que também eram inteligentes, mas que não eram, provavelmente, filhos de Deus, não eram criaturas. É isso que a Bíblia está falando, né? Sim. Daquelas sociedades que foram dominadas, que depois foram aniquiladas e tudo mais, e algumas foram misturadas, porque eles tiveram filhos também com aqueles. Exatamente o que a gente vê hoje na evolução, conforme você vai evoluindo a arqueologia, vai só confirmando, né, assim. Só que faltava o entendimento para a gente saber o que é que estava se falando ali, né? Então nunca vai conflitar, não tem como conflitar. Assim. É interessante isso, porque a gente vem evoluindo muito rápido, né? Do ponto de vista não físico e etc., mas também, acho que também físico, a gente tem evoluído muito rápido, né? Somos mais altos do que éramos há 10 anos, então isso já é um negócio interessante. Mas a gente vem evoluindo também do ponto de vista
técnico, tecnológico. A tecnologia, para mim, é um negócio, é a minha vida, né? Sim. Então, assim, eu acho que o sujeito vê o coração de um bebê batendo na barriga da mãe, é lindo, né? É um negócio, sem precisar abrir a barriga dela, eu dar um diagnóstico, né, de eu ver um tumor no rim, no fígado, e isso para mim, isso é algo extremamente interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma evolução científica que a gente põe à prova se faz sentido do ponto de vista, né, ético, moral e etc. No teu ver, você acha que a gente tem que balizar esse crescimento tecnológico, esse avanço tecnológico com esses valores de fé, de religiosidade, ou melhor, eu acho que, ao teu ver, você acha que a gente precisa balizar o desenvolvimento tecnológico por essa visão, né? É obrigatório, né? Porque se você pensar assim, é o que a gente estava falando, né? Hoje você tem um iPhone, você tem um MacBook, você tem um carro, você viaja de avião, você não sente dor, você tem analgésico, você tem ar-condicionado, tal e tal, e você está depressivo, e a gente vê só um aumento da taxa de suicídio, né? Eu duvido, meu avô era um camponês austríaco, eu duvido que meu avô era menos ou mais feliz do que a média das pessoas da humanidade de hoje. Talvez fosse mais feliz, né? Uhum. Meu avô foi um cara criado católico, na época do Império Austríaco. Meu avô, 1896, teve minha mãe muito velho. E meu avô era uma coisa simples: você nasce, cuida da terra, trabalha pra caramba, se mata a trabalhar, porque a vida é trabalhar. Claro. Não havia a ideia de luxo, não havia a ideia de conforto, né? Havia a ideia de trabalho e sobreviver, né? E cuidar dos filhos da melhor maneira possível, levar os filhos para a igreja, viver na igreja, sabe assim, dar continuidade, que os filhos tivessem uma vida melhor do que ele teve, e que os filhos aprendessem que ele tem que dar uma vida melhor, como eu tive, do que eles tiveram. Claro. Né? A prosperidade dentro da família, né? Então era cuidar da família, trabalhar. E é interessante porque se perguntasse pro meu avô, qual que é o... Né? Lógico que meu avô era um cara altamente ignorante, coitado, né? Altamente simples. Mas chegou a conhecê-lo? Não, mas se você perguntasse, minha mãe conta, né? Se perguntasse pra ele, qual que é a finalidade da vida? Trabalhar, cuidar dos filhos. Isso daí é uma resposta que boa parte da galera do iPhone não tem. Qual a finalidade da vida? Não Curtir, sei. fazer Claro. meu kite, tomar uma cerveja e viajar. Meu sonho é conhecer a Europa. Claro. Conhece a Europa? Acabou. Conhece a Europa, cara? Não tem mais nada. Assim, você vai lá, legal. Legal, E o que tem mais, né? Claro. Legal, né? Trabalhar e cuidar dos filhos, pelo menos, é algo constante, algo que... E você vê o filho crescer, e é algo que, exato, não tem fim, né? Não tem fim. Então, quando você bota... Essa perspectiva é interessante, cara, porque assim, eu falo muito isso com a Fernanda, talvez né, o segredo da felicidade realmente seja a perspectiva. Seja você olhar e ver o futuro, né? Quando você trabalha, você semeia a terra, você, né, trata a terra, você põe a semente, você vê a planta crescendo e ela dá o fruto. Quando você tem teus filhos, né? Você vê teus filhos crescendo, eles tendo seus próprios filhos. Sim. Então é algo que traz uma perspectiva, traz um valor para a sua vida, né, que é transcendental. Né? É o objetivo. Claro, que talvez seja o verdadeiro objetivo. Sim. Né? Porque às vezes você põe o objetivo como em algo tão vazio. Vazio não, ou seja, viajar é legal, conhecimento é legal, mas é algo que quando você atinge, e agora? Qual é o meu próximo passo? Né? Duas coisas sobre isso. Uma é as virtudes teologais, né, as principais: fé, caridade e esperança. Esperança, né? Então, qual é a nossa esperança? Da vida eterna, né? Claro. Mas o ser humano sem esperança, ele é morto, né? Assim, o que nos motiva é a esperança de algo, né? Assim, então, infelizmente, a gente preenche a esperança com uma viagem para Disney, né? Minha esperança é que mês que vem eu vou para Disney. Então, o cara tá pé da vida no trabalho, aquilo ali é só um problema para ele, porque bom mesmo é quando ele entrar de férias, no fim de semana, fazer o churrasquinho, fazer o kite. Então, infelizmente, a esperança dele são de coisas efêmeras, mas ele mesmo assim, você vê como não tem como você não acreditar em algo, né? Você vai preencher as necessidades que o ser humano tem de fé, de caridade e esperança, dentro de coisas que você vai encontrar no teu caminho, né? Então, sim, a felicidade, Santo Agostinho falava,
Feliz é aquele que tem tudo que quer e só quer coisas boas. O que é bom? Bom é aquele que te aproxima de Deus, né? Claro. Então, filho é uma coisa boa, né? Assim, você colocar comida em casa é uma coisa boa. O trabalho bem feito é uma coisa boa. Então, o que eu quero? Pô, eu quero um trabalho legal, eu tô cada vez mais chegando nesse ponto, sabe? Minha esposa pensa que quer viajar, eu não tenho vontade nenhuma de viajar. Eu gosto de fazer exatamente o que eu faço. Eu gosto de trabalhar, gosto de ir na academia, cuidar dos filhos, atender, trabalhar. Não precisa, não precisa ter o Porsche. Não... Cara, isso é tão interessante. Eu acho que eu já falei outra vez aqui. O Felipe, meu filho, 10 anos. Ele é um menino maravilhoso, coração lindão, lindão mesmo, assim. Mas ele é muito ligado no financeiro. Sim. Né? Eu aos 10 anos, não tinha essa visão. Não me preenchia. Né? Para mim, o luxo era ir pra praia com meu pai e com meu caranguejo. Quando meu pai comprou o primeiro carro ar-condicionado, eu acho... Para mim aquilo era felicidade, né? Então ele me perguntava, pai, semana agora, você tem dinheiro para comprar um Porsche? Aí eu disse, para que eu quero um Porsche? Não me cabe, não cabe meus filhos, não cabe meu kite, já que você estava falando do kite, não cabe meu kite. Eu gosto de andar com os meus filhos, meu cachorro, minha mulher, tudo dentro de um carro só, porque eu gosto de viajar, vou para visitar meus amigos, vou para Mossoró, vou para as praias e tal. O Porsche não vai me dar isso. Por mais que ele seja lindo, maravilhoso, um puta carro, não preenche a minha necessidade. Né? E aí eu dizia para ele, cara, ó, o dinheiro não é o Porsche. O que o dinheiro te traz é liberdade de escolher se você quer o Porsche ou não. Né? E talvez essa liberdade, né, seja o que você está falando de escolher coisas boas. Que te dá, não, então, estou exemplificando o dinheiro, mas... para ser efêmero, efetivamente. Mas, claro, a espiritualidade te dá essa liberdade de escolha do que você quer ser, de onde você quer chegar, né? de encontrar o que é bom para você, de se autoconhecer. Né? Eu acho que o lance da espiritualidade, ele me chama muito a atenção, sempre me chamou. Eu não sou um católico fervoroso, não sou um religioso, mas eu entendo a função da religião como isso, como a sua liberdade de escolha de vida. Né? Qual é o modelo de vida que eu quero seguir? A religião te dá essa possibilidade. Sobre essa questão, então, nós temos uma vida hoje muito moderna, com ultrassom, que você vê o coração e tal. Eu conversando com a anestesista que trabalha comigo em São Paulo, né? Ela falou assim, não, mas nós hoje somos uma sociedade moderna, bem mais evoluída que os gregos, aí, que os egípcios... e tal, né? Eu falo pra ela assim, cara, eu acho que não. Eu vejo os mesmos problemas, né? Assim, inclusive, você vai ver Platão falava assim, olha, uma sociedade que os homens não querem comer carne, vai padecer, os homens ficam afeminados. Cara, na Grécia já tinha vegetariano, sabe assim? Você acha que é uma coisa nova, pet friendly, né? Assim, não, sempre foi assim. Essas mesmas ideias, elas só vêm em vão, né? Eu, pra falar a verdade, assim... um dia pensando sobre a ambição humana, os imperadores romanos que, pô, né, judiavam tanto das pessoas. Só pensei, cara, os caras faziam tanta maldade, pra quê? Porque naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha conforto, né? Tinha conforto, assim, comer e tal. Claro. E aí eu pensando assim, cara, mas o que né? Então, assim, pra que lutar se você não tem... Você não tem o iate, por exemplo. Claro. Você não vai ter o iate, não tem como. Você tá no meio você tá no ano 1000 a.C. lá. E os caras já eram bem mal naquela época, né? E já lutavam por poder, igual a gente se faz hoje. E aí eu pensando assim, cara, mas o que o homem de fato gosta? Sexo. Principalmente, que um homem gosta de sexo, né? E sempre teve isso daí, né? Poder humilhar os outros, que é o poder, né? Então poder mandar aqui, isso aqui, o outro baixa a bola pra você e tal, isso aqui e tal. Então, no fim das contas, o que um homem quer, um homem moderno? É o iPhone? É o MacBook? Ou é poder transar com a menina que ele queira, que ele sinta vontade, né? E poder mostrar pra todo mundo que ele pode tudo que ele quer. O que faz um milionário de Porsche, né? Para que o cara compra um Porsche? Se não é para chamar atenção, tanto pro status poder dele, quanto para as moças que ele vai conseguir ter relação, né? Então veja que a ambição não mudou em nada. Você tem o Porsche para conseguir claro. o instrumento. Claro. Então toda a tecnologia que chega,
O ser humano é o mesmo bicho, né? Assim, não mudou nada, as demandas são as mesmas, as carências são as mesmas. O buraco, engraçado assim, parece só que a conta aumenta, né? Porque meu avô precisava pagar para os filhos só vestuário e alimentação. Escola pública, saúde não tinha mesmo, né? A gente tem que pagar celular, iPhone, não sei o que, internet, tal, condomínio. Né? A gente só tem mais conta para pagar. Mais dependência, né? A gente só ficou mais dependente do trabalho. Hoje, né, assim, quando a gente era formado, não tinha WhatsApp, né? Então tinha o celular já, infelizmente, né? Claro. Então o pager também, né? Mas assim, houve um momento entre os médicos que você chegava em casa e acabou, né? Não tinha como te achar mais, né, e tal. Eu ligava no telefone fixo. Hoje em dia não tem como se desconectar. Infelizmente, né, assim, você tem que ficar o tempo todo, a gente tá de madrugada, a gente responde e tal. Então, eu acho que a nota do desafio aumentou, né, assim. O esclarecimento aumentou também. Então, hoje, de fato, né, diferente do meu avô, as pessoas têm como ter acesso a conhecimento, e conhecimento ele é libertador mesmo, né? Se você começar a entender, como eu estava falando agora, cara, você tem uma dificuldade, você está em burnout, reza, né, assim. Você não resolve, faz um jejum, né, assim, chamado martírio, né, assim, faz uma coisa que doa em você de um outro jeito, que você vai ver como a coisa acontece, tal. Então hoje tem como você ter acesso a um conhecimento milenar desse, né, que meu avô não tinha como saber. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a tecnologia só fez a gente sofrer mais no sentido de demandar mais da gente, né, assim. Hoje, tornar-nos mais ansiosos, uma resposta mais rápida que não é. Hoje sim. Né? Tem um amigo meu que é dono de um banco, né, sócio administrador, ele fala assim, cara, hoje o mercado financeiro, todo o mercado, na verdade, ele é altamente profissional, né? Você não abre uma padaria, você sabe exatamente o custo do fermento que você vai gastar por mês, sabe assim? Claro. Antes o cara abria uma padaria, ia fazendo, ia errando. Hoje em dia, se quer abrir uma padaria, se quer realmente durar, cara, você tem que ter todo o cálculo antes daquilo, tá? Tudo é profissional hoje. E o médico é a mesma coisa. Você quer ser médico, cara, você vai ter que ter uma bela apresentação pessoal, Instagram, não sei o quê. Tem que ter secretária, as secretárias não ajudam, você vai ter que treinar elas, ficar em cima delas. Então, não basta você ser um cirurgião hábil. E também, assim, na minha realidade, as residências tradicionais já não ensinam mais, né, assim, a operar, todas as residências cirúrgicas, né? Então, hoje, todo profissional médico acaba saindo meio deficitário da formação básica, né? Então, o cara tem que ainda aprender conhecimento técnico que foi carente em 10 anos de formação e agora aprender um conhecimento administrativo que ninguém dá, né? Ou você aprende na marra ou ninguém vai te ensinar. Então, o desafio só aumentou, né? Eu vou pegar esse mote, até porque a gente já tá aqui há 1h50, tá, cara? Já quase, né? Eu concluí. E se deixar, como você falou, vai até as 2 da manhã. Mas, Rodrigo, bom, antes de mais nada, eu acho que foi um grande presente ter você aqui. Eu que agradeço. Né? Acho que espiritualidade e medicina é algo que faz sentido se falar e falar-se muitas vezes, né? E de antemão você já está convidado aí outras quantas vezes você quiser, a casa é tua, você viu que a porta é aberta o tempo todo, literalmente, né? A porta do estúdio está aberta. Eu queria que você, como um exemplo de médico você é, como um influenciador, né, do ponto, né, médico, o que é que você tem para dizer como reflexão final para a galera mais jovem que está vindo, né, para os estudantes de medicina ou para quem ainda não entrou na faculdade? O que é que você tem para dizer, né? Cara, ó, é esse o foco, é assim que você vai e sucesso. Medicina é muito difícil, né? Assim, Deus sabe como é difícil ser médico, né? Assim, é uma profissão que tecnicamente é difícil, né? Você ser um médico bom em qualquer área demanda muito de você, porque é complexo, o ser humano é complexo em vários sentidos. Então, sempre precisa de gente boa, né? Assim, você vai ver que o mercado está lotado, que não tem emprego, que não tem isso, que não tem aquilo. Lógico, todo mundo sempre te desanima, os médicos antigos, né? Assim, os professores com certeza falam para eles, tá ruim. De fato, mas medicina é difícil. Então, existe sempre uma carência para pessoas boas. Uma coisa que eu sempre fui muito ansioso, né? Então eu pensava quando eu era jovem assim, pô, será que eu vou conseguir ser bom? Será que eu vou conseguir resolver o problema de alguém, né? E eu entrava no meu prédio, morava em São Paulo, e assim, tinha um porteiro que era péssimo, tinha um porteiro que era bom, né? Todo mundo sabe que tem porteiro bom e tem porteiro ruim. Cara, porteiro tem coisa mais simples, é reconhecer a pessoa, apertar um botão.
Mas é nítido, né, assim. Então, até para um porteiro, que é uma profissão mais simples, você consegue notar a diferença clara. Então, imagina um médico. Ruim, né? Então, precisa de pessoas boas, né? E, por ser tão complexo, aí vem a beleza, né? Porque vai separar o joio do trigo, né? Quem é bom como um todo, quem consegue ser bom tecnicamente, quem consegue ser bom com pessoas, quem consegue ser bom espiritualmente, quem busca isso, né? E, como a gente estava falando aqui, habilidades são conquistáveis e treináveis. Então, putz, eu não sou bom com pessoas, eu sou impaciente. Putz, eu não sou bom tecnicamente, eu tenho dificuldade de fazer determinada coisa. É o treino, né? Assim, então, a convicção de que você precisa fazer aquilo, ser bom em todos os aspectos, para você, né, bom como pessoa, bom tecnicamente, na gestão. Eu, por exemplo, sou péssimo em gestão, não gosto de planilha, então agora eu estou me sacrificando na lista. Dói aqui, tá aqui que eu vou. Vou ficar fazendo planilha, vou aprender, vou ficar tal. Reunião com secretária administrativa, financeiro, controla a caixa. Eu detesto isso. Mas se dói, pode ter certeza que é ali que você vai ter que apertar o calo. E fica impossível isso não dar certo. Então, medicina é maravilhosa porque ela é muito mais complexa do que você só realmente trabalhar com TI, que você tem que desenvolver o software e vender o software, Claro. né? Não, é muito mais complexo. É gente, é ver o indivíduo como um todo, né? São diversos campos de dificuldades. E eu acho isso bom porque vai separar o joio do trigo. E para quem quer realmente ter sucesso, vai ter que entender isso. Ter força para bater todas as dificuldades e ser melhor. E para isso é treino. E dentro da fé é oração. Né? Assim, é oração, estar presente. Então, tá difícil, entenda. Deus não quer que você carregue o peso sozinho. Né? Ele não faz isso com você. Então, entrega o peso para ele. Fala, olha, Deus, eu não consigo mais aguentar isso. Eu não aguento mais tal, né? Mas se você consegue, então me dá essa força. E ele dá. Né? Assim, é bem nítido. Então, as dificuldades, elas continuam existindo. Né? A gente não promete uma vida sem dificuldades. Claro. Mas a diferença é como você lida com as dificuldades. Né? Rezar, perseverar, crer e treinar. Exato. Abrir a cabeça. Mas é uma boa profissão. E é uma profissão santificadora por ser tão difícil. Né? Então, assim, a azeitona ela é espremida para sair o azeite, né? Então você vai ser espremido. A residência de ortopedia é ficar espremendo a gente demais, entendeu? Então, e a gente foi sempre melhorando. Então, esprema, deixa se espremer, não rejeita, o espremido da vida, porque só vai doer mais. Não, mas esse é um ponto interessantíssimo, né? Assim, a medicina ela te dá essa oportunidade de você, obviamente, não é uma profissão fácil, não pode ser, mas ao mesmo tempo, fazendo a tua profissão, você pode chegar à santidade, entre aspas, né? Porque você realmente você vai fazer o bem, você vai melhorar a dor do outro, você vai fazer um sacrifício que faz parte, e é por isso que ela é tão ilimitada, né, não, Rodrigo? Exatamente. E para você que ficou até aqui, cara, obrigado. Hoje foi um papo maravilhoso. A gente falou de medicina, falou de espiritualidade, de sacrifício, de amor ao outro, ao próximo, da complexidade que é viver, mas também da libertação que é crer. Né? Então, um beijo grande, compartilhe, curta, se inscreva no canal e até o próximo Medicina Limitada. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu! Obrigado.